Por que que em saúde os custos aumentam tanto mais que a inflação? Todo ano, inflação 4, 5, 6%, aumentos de custos de saúde, preços de planos, etc., 20%, 15, 16, 17, 20%. Muito mais, 4, 5 vezes mais. Esse é um fenômeno que vale a pena a gente pensar. Quando a gente falou no último vídeo a questão da telemedicina, é nesse contexto. A saúde no mundo inteiro, não só no Brasil, vive essa situação de que a medicina progride, o conhecimento médico, as técnicas médicas avançam, mas a acessibilidade do serviço, o serviço, a prestação do serviço não avança. A gente tem que pagar cada vez mais para conseguir a mesma coisa, ou pior do que conseguir no ano anterior. Isso é um problema terrível. Quando eu falei da telemedicina no último vídeo, eu estava querendo lançar aí esse assunto. Tem a ver com tecnologia, certamente tem a ver, mas não é só isso. Se em saúde, se tivesse o mesmo nível de produtividade que outros serviços, como construção, telecomunicações, bancos, varejo, vocês vão ver, eu vou dizer, como é que a gente estaria usando esses outros serviços. É interessante porque saúde, o setor de saúde no mundo inteiro, ele representa uma parte muito importante da riqueza que um país gera. Isso é da quantidade do que se produz em termos de bens e serviços. É uma quantidade que, em média, está aí talvez uns 10% no mundo. No Brasil está nessa faixa. De tudo que se gasta na economia, bens e serviços, 10% vai para o setor de saúde, que também produz muito emprego. E, no entanto, esse gasto não tem contrapartida em benefício real para a população, vamos dizer claramente. Por quê? A questão da digitalização do setor, que tem a ver com a informação que flui no setor de saúde, é importante. Nós vamos tratar disso. Por isso eu dei aquela ênfase que dei à telemedicina. Mas de todos os setores da sociedade, a saúde é a que é menos digitalizada. Eu não estou falando em uso de aparelhos digitais, não estou falando em telemedicina. Estou falando do uso de tecnologia de informação para facilitar o fluxo de informação entre quem presta e quem recebe o serviço. Isso é muito baixo em saúde. Tem um outro setor, educação também é muito baixo, um ou outro, mas pela importância econômica da saúde, seria de se esperar que ela fosse dos setores mais digitalizados, vamos dizer, da economia, e não é. As próprias atividades de governo, burocracias governamentais, imposto de renda e outras coisas, como emplacamento de carro e outras coisas que são controladas pelo Estado nos seus vários níveis, são mais digitalizadas do que a saúde. É impressionante. Por que isso? Essa é a pergunta. Saiu um estudo há algum tempo nos Estados Unidos, da Academia de Ciências Americana, e que comenta coisas assim. Se os bancos fossem como os serviços de saúde, as transações que a gente faz via caixa eletrônico, por exemplo, não levariam segundos para acontecer. Hoje a gente faz aquilo em segundos, mas levariam talvez dias ou talvez semanas para acontecer. Por quê? Porque os registros eletrônicos no setor de saúde são imprecisos, são indevidos, são extraviados. Se a construção civil fosse como serviço de saúde, construção civil, construção de prédio, os carpinteiros, os bombeiros, os eletricistas que trabalham na construção de um prédio, trabalhariam cada um com um projeto de arquitetura diferente. Não estou exagerando, eu estou só tentando forçar que a gente pense um pouquinho em como poderia ser diferente, porque poderia ser diferente. Então, esses profissionais, carpinteiro, bombeiro, eletricista, eles não se falariam, cada um usaria um projeto de arquitetura diferente. Imagina como seria o prédio que eles iriam construir. Pensa no varejo de alimentos, supermercados. Se o varejo fosse como os serviços de saúde, os preços dos produtos não seriam divulgados. O preço cobrado variaria dentro do mesmo supermercado, dentro da mesma loja, dependendo da fonte do pagamento.
Se a indústria de automóveis, imagina, uma montadora de automóveis, fosse como o serviço de saúde, não teria garantia. Você compra um carro, a janela não abre. Você volta lá, pede para trocar, o cara diz que não troca, não é problema dele. Imagina. Então, as garantias que exigem que fabricantes paguem por defeitos não existiriam se a indústria de carro fosse como a indústria da saúde. Então, em consequência disso, poucas fábricas procurariam acompanhar o que acontece com seus clientes depois que eles compram os produtos. Elas não teriam interesse nisso, ela não paga, ela não tem consequência, elas não têm incentivo para melhorar seu desempenho. Então, as linhas de produção estariam aí como eram lá no tempo, sei lá, não vou dizer do Henry Ford, mas mais perto, né? Se as companhias aéreas, pensa, a empresa de aviação, o setor em que a produtividade tecnológica aumentou fantasticamente. Houve um ano desse, eu tenho que checar, 2017, se não me engano, em que não houve nenhuma morte na aviação civil no mundo inteiro, aviação civil. Transporte de carga e outras coisas, houve alguns acidentes, mas não morreu ninguém, nenhum civil morreu por acidentes. A indústria da aviação é uma indústria que aprende com seus erros. As caixas pretas são abertas. Cai um avião, a caixa preta é aberta e se estuda o que aconteceu para evitar que o avião seguinte caia. Isso não acontece em saúde. Se as companhias aéreas fossem iguais aos serviços de saúde, cada piloto poderia fazer o que bem entendesse. Ele estaria livre para fazer sua própria verificação da segurança do voo, poderia não fazer verificação nenhuma. Então, tudo isso é para chamar a atenção para a oportunidade que se tem em saúde. E reparem, eu não estou falando de técnicas médicas, não estou falando da prática da medicina. Os médicos devem entender isso. A medicina avança, tem avançado. Os médicos brasileiros, com quem eu tenho a honra de conviver em muitas instâncias de trabalho, como consultor, etc., são geralmente pessoas humanistas, estudiosas, que querem fazer o bem, que querem fazer alguma coisa bacana pela sociedade, pelo próximo. Isso não está em discussão. Só que a gente precisa, sociedade, eu que não sou médico, nós precisamos do apoio desses médicos, porque não é possível praticar uma boa medicina em estruturas de prestação de serviço como a gente tem. Não é possível ser bom médico, não é possível salvar vidas se a gente tem esse grau de atraso na adoção da inovação em saúde. É disso que a gente está falando. A inovação que houve no varejo, a inovação que houve no transporte aéreo, a inovação que houve no serviço bancário, etc. Mas na prestação do serviço não tem. E por isso os preços não caem, a qualidade não melhora. Tudo tem a ver com informação, da necessidade do usuário saber, nós sabermos, o resultado do que é feito conosco, porque a gente não sabe, nós não somos especialistas, dos tratamentos a que nós somos submetidos. Quem é que produz, que prestador de serviço produz os melhores desfechos, os resultados que contam para a minha vida como cidadão, depois de eu ter feito alguma intervenção médica. Isso não existe em saúde. A fonte do atraso na prestação de serviço é a caixa preta que não é aberta na saúde. Se ela for aberta e a informação divulgada, vai acontecer o que aconteceu em todos os outros setores que eu citei. Os preços vão cair e a qualidade vai melhorar. Nós vamos voltar a esse assunto porque ele é fascinante. Grande abraço.